Bom dia com Jesus. Nesta manhã de quarta-feira, dia 9 de março, eu tenho sentido tocado por Deus para escrever um livro dentro deste assunto que vou falar agora, e também venho fazer um pequeno vídeo para a nossa meditação. O Senhor tem me incomodado para escrever este livro e também para trazer este assunto de algo que vai acontecer não muitos dias depois desse de hoje. Porque o Senhor tem me falado claramente dentro do livro de Apocalipse sobre este assunto, o qual eu vou abordar. Mas primeiro eu quero ler a palavra que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 17, o qual nós iremos trazer esse estudo. O versículo de número 8 diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Aqui, o versículo 9, aqui há sentido que tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Versículo 10. E são também 7 reis, onde 5 já caíram, e um já é, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Vamos falar com Deus, que o Senhor possa falar em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, para a glória e honra do seu nome, nós te louvamos, nós te exaltamos, pela sua grandeza e pela sua misericórdia. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem falado comigo, fala com sua igreja, principalmente dentro deste assunto, meu Pai, que está, Senhor, dentro da sua palavra e que nós precisamos entendê-lo. E eu entrego nas tuas mãos a minha vida, da sua igreja e do seu povo, Pai. Que o seu povo possa crescer no conhecimento da palavra, principalmente neste assunto. Eu quero traçar esse pequeno comentário aqui dentro do livro de Apocalipse, porque está para acontecer algo em Roma, que está no livro de Apocalipse, e às vezes nós queremos lançar o Apocalipse para o futuro. Existe os futuristas, existe os pré-milenistas, existe os amilenistas e muitos outros que vai defendendo as suas teses de palavra, de estudo. E eu não quero aqui defender tese, eu quero defender a palavra. Eu não quero dizer que eu sou milenista, que sou pré-milenista, ou dispensacionalista, ou também futurista. Mas eu quero dizer que está para acontecer algo que está no livro de Apocalipse, no capítulo 16, e versículo de número 17 e 18, até o 21. Que está falando sobre um grande terremoto. Aonde vai acontecer? A Bíblia tem o endereço, tem o nome da cidade, tem tudo para nós entendermos que é lá. Primeiro, vamos então no versículo de número 17. Diz assim: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto,
como nunca houve desde que há homem sobre a face da terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu. E os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Em primeiro lugar, eu quero dizer que aqui não está falando da vinda de Jesus Cristo, do grande dia do Senhor, que está escrito em várias partes da Bíblia. Não está falando, da vinda de Cristo para pegar a sua igreja, para pegar o seu povo, para fazer o grande julgamento. Não está falando disso, porque diz aqui, e nós podemos traçar vários assuntos aqui, que pode tratar do coronavírus, da Covid-19. Vamos para a nossa meditação. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, ou sobre o ar. Tem algumas traduções que diz sobre o ar. Tem até uma outra aqui, eu até quero ver. O 16, versículo de número 17. E por último, o 7º anjo derramou a sua taça sobre o ar. Então houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Derramar sobre o ar seria chegar com uma taça, poderia ter pego uma taça e despejar. Derramar no ar seria despejar na atmosfera. Mas quando diz, e derramou sobre o ar, seria a mesma coisa de pegar uma taça e levar ela e entregar a alguém. E isso, nós podemos fazer como se fosse o corona, como se fosse a Covid-19. O que aconteceu com o vírus? Ele foi descoberto na China. Quando descobriu na China, eles começaram a fazer hospitais, só porque aí já tinha entrado alguém dentro de um avião, contaminado as pessoas. O avião seria a taça. O avião seria a taça que iria levar o vírus para as nações. O vírus, neste momento, seria o ser humano contaminado. E o que aconteceu? Chegou e despejou na Itália, na França, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo o mundo. Despejou sobre o ar. Agora, quando nós lemos aqui que despejou no ar, dá uma impressão que jogou no ar e o trem esparramou para todo lado e todo mundo respirou e foi todo mundo contaminado. Só porque sobre o ar, há uma contaminação aos poucos, e foi levado, e esse avião seria a taça e o vírus seria o líquido que estava no corpo do ser humano, que na realidade é o líquido. Agora veja, o versículo de número 18 diz assim: e houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. E houve vozes, a igreja do Senhor começou a orar, o povo começou a lamentar. Será que isso não vai acabar mais? E houve vozes, trovões. Trovões na Bíblia é poder de Deus. Relâmpagos, manifestações de Deus. Respostas de oração é relâmpago. Isso está escrito no capítulo 8. Nós podemos fazer uma pequena comparação. E houve um grande terremoto. Depois deste acontecimento, houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a face da terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Mas se houve esse grande terremoto, onde foi que aconteceu? Veja o versículo 19.
e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Que grande cidade é essa? A cidade, aí o versículo vai dizer, e a cidade das nações caíram. Quem é esta grande cidade? Em primeiro lugar, né, o capítulo 18 vai falar que essa grande cidade é a grande Babilônia. E aqui também vai falar que essa grande cidade é a grande Babilônia, né? E diz, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Aonde que vai acontecer? Nessa grande cidade. Que cidade é essa? A cidade das nações. Qual é a cidade das nações? Seria a ONU? Claro que não. A ONU é apenas uma organização. Então a cidade das nações aqui está falando de um lugar que o mundo inteiro está voltado para lá. E onde que é isso? É Roma. Roma é a cidade das nações. Qual é verdadeiramente o foco? É o Vaticano. Tudo o que acontece dentro do Vaticano tem televisão para mostrar para o mundo inteiro. Mostra, o que mais que mostra ali dentro? Mostra a coroação dos papas, né? O dia que o papa é eleito, então o mundo volta todo para a cidade do Vaticano. A cidade das nações e da grande Babilônia. No capítulo 18, versos 1, nós podemos ver isto. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, dizendo, grande voz dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Está falando do terremoto. Mas, preste bem atenção, a cidade das nações não é a ONU, está falando da grande Babilônia que está aí. Da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho, da indignação, da sua ira. Por que Deus está irado com a grande Babilônia? Porque, vamos fazer uma comparação. Em primeiro lugar, matou o Senhor Jesus. Daniel vai falar sobre isso no capítulo 9, versículo 26. Jesus vai falar sobre isso no capítulo 24, versículo 15. Quem lê, entenda. Precisa de ler Daniel para poder entender o capítulo 24 do livro de Mateus. Da grande Babilônia, meu Deus, por que está indignado? Quando fala lá no capítulo 9, versículo 26, está falando da morte de Jesus Cristo, está falando da destruição de Jerusalém nos anos 70 e da morte de Jesus Cristo. Lançou o cordeiro por terra, acabando-se o pecado. Acabar o pecado acaba com a morte de Jesus Cristo, e aceitando a Cristo acaba. Ele é eliminado. Quando eu aceitei Jesus, eu fui lavado pelo sangue de Cristo. Eu fiquei limpo. As coisas velhas passaram. Então agora, dali para frente, é eu e Deus. Nós precisamos entender isso. E qual é a ira de Deus contra a Babilônia? Nós poderíamos falar, Babilônia, quem é Babilônia? Babilônia seria a do Iraque? Não, a do Iraque está destruída totalmente. De Nabucodonosor está totalmente destruída até hoje. Então está falando de uma cidade espiritual, que está falando da igreja. E o versículo 1 do capítulo 17, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Quem é essa grande prostituta? É essa mesma grande cidade, é a cidade das nações, é a grande Babilônia. Agora, o capítulo 11, versículo de número 8, diz assim, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que é a Babilônia, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Espiritualmente. Não está falando da cidade terrena. O Egito não está falando da cidade terrena, está falando da espiritual, daquela que acredita nos mesmos ensinamentos do Egito e pratica os mesmos ensinamentos também de Sodoma e Gomorra, que concorda com a prática do sexo, onde sexo ilícito, prostituição, de homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher,
mulher com homem, tudo é válido em Sodoma. E no Egito, a cidade espiritual é a idolatria. Todo tipo de idolatria do Egito também tem dentro dessa grande cidade, que é a Grande Babilônia. E essa cidade é espiritual, está falando de igreja. Eu sou espírito, eu sou espiritual, os meus filhos é espiritual, a igreja é espiritual, o ser humano é espiritual. Por que que é espiritual? Porque eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer e acabou, vai ficar só lembrança, espiritualmente. Amém. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Aonde o seu Senhor foi crucificado? O meu foi crucificado em Jerusalém. Por que que está falando aqui é de Roma? Porque Pedro, como primeiro papa, ele foi crucificado de cabeça para baixo na praça desta grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Pedro foi crucificado lá, está falando aqui, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Né? Desde o ano 604, por aí, não me lembro quem, né? Que colocaram Pedro como o primeiro sucessor da Igreja Católica, o primeiro líder da Igreja Católica, sendo que isso não é verdade. Né? Pedro pregou o evangelho dentro de Roma, pregou o evangelho para Nero, e dizem que até a mãe de Nero aceitou a Cristo, né? Existem muitas histórias, e com essa colocação o que aconteceu? Né? Nero destruiu a cidade e ainda crucificou Pedro de cabeça para baixo. Onde que foi crucificado? Na praça dessa grande cidade que está escrito aqui, onde o seu Senhor também foi crucificado. E não está falando da vinda de Jesus Cristo. Por que esse grande terremoto? Porque no capítulo 11, versículo 13, diz assim: e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado é o segundo ais. Agora, depois desse grande terremoto que houve, né, vem o 7º anjo. O 7º anjo tocou sua trombeta, aí vai falar da vinda de Cristo, capítulo 11, versículo 15. E houve vozes, trovão e relâmpago, grande vozes que diziam: o reino do mundo vier a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará para todo sempre. Aqui está falando da vinda de Cristo. Agora, nós precisamos entender por que está falando da grande Babilônia, que está falando de Roma, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Porque Jesus foi crucificado em Jerusalém, mas Pedro foi crucificado em Roma. Né? O versículo 7 diz assim: quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo para a guerra e os vencerá, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Né? Então aqui já está falando da besta que sobe do abismo, daquela que nós lemos lá no capítulo 17. Quem é essa besta? Vai ficar para outro vídeo, ou está escrito no livro também que eu me escrevi. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, compartilha, porque nós precisamos fazer com que esse vídeo chegue até Roma, até o Papa. Porque se eu acreditar que está falando aqui é desse grande terremoto e vai acontecer, se caso Bento XVI ou o Papa Francisco renunciar, né, isto que está falando aqui não é verdade. Né? E quando é que vai acontecer? Quando que vai acontecer? Isso nós veremos, né? Porque se nós descobrimos que esta é a cidade, então nós vamos descobrir quando que vai acontecer. Que Deus possa nos abençoar. Compartilhe esse vídeo, né? Ajuda esse vídeo a chegar em muitas pessoas, pelas nações. Em nome de Jesus, Deus abençoa.